O Audi A6 é um carro caro e de alto status. Mas 5 a 10 anos após o início da produção, este modelo passa para a categoria de luxo acessível. Se um preço inicial acessível está repleto de manutenção proibitivamente cara, será discutido no artigo. Além disso, há muito para entender, mais de 10 tipos de motores, muitas configurações e algumas dezenas de pontos fracos que definitivamente precisam ser verificados antes de comprar um Audi A6 C6 usado. Apenas a suspensão permaneceu do modelo Audi A6 C5 anterior. Todo o resto foi criado do zero. Os materiais internos são excelentes, couro, madeira, plástico de alta qualidade. A montagem de fábrica também não é satisfatória, mas se especialistas semi-qualificados montarem e desmontarem os elementos internos, com certeza haverá grilos. O motivo da interferência na integridade do interior pode ser unidades de controle eletrónico localizadas em diferentes partes do carro. A falha dos servomotores do controle climático também envolve a remoção de todo o painel frontal. Não há necessidade de isolamento acústico adicional. Dentro do A6 C6 você se sente confortável, como se estivesse em casa. A ergonomia é pensada e tudo está no seu lugar. Após a remodelação em 2008, o sistema de controle multimídia proprietário MMI tornou-se disponível. Mas, além da comodidade, também trouxe novas possíveis dificuldades. O som desaparece, o display escurece e os botões podem não funcionar. Os problemas com o MMI não são generalizados, mas também não são isolados. O Audi A6 na carroceria C6 não apodrece nem enferruja mesmo nos primeiros anos de produção, a menos que tenha se envolvido em um acidente. Os paralamas dianteiros e o capô são feitos de alumínio, um metal caro e de baixa manutenção. Portanto, muitas vezes, após um acidente, eles são substituídos por análogos mais baratos feitos de metal comum. Essas peças sobressalentes são suscetíveis à corrosão e a rapidez com que começam a enferrujar depende da qualidade da tinta. Motores a gasolina. Na terceira geração do Audi A6, a gama de motores é mais do que extensa. Mas na verdade eles podem ser divididos em dois tipos. Bloco de alumínio com revestimento em alusil. Bloco de cilindros em ferro fundido. Vamos dar uma olhada na primeira categoria. 2,4 MPI, BDW, o mais novo da linha, alumínio. Todo mundo tem medo de marcar as paredes dos cilindros, pois os reparos serão caros. Tal avaria só pode ser reparada substituindo o bloco de cilindros ou usando o método da camisa. A probabilidade de encontrar esse problema depende diretamente da frequência das manutenções anteriores, é melhor trocar o óleo a cada 8 a 10 mil km, e da qualidade da gasolina. Potência 177 cavalos-vapor. Com o suficiente para o movimento normal sem quaisquer impulsos especiais de corrida. 2,8 FSI, CCDA, BDX, CCEA. Por razões desconhecidas, este motor tem menos reclamações com o mesmo design. Talvez haja simplesmente menos deles na massa total, ou talvez o curso reduzido do pistão tenha ajudado. Mas a influência do combustível e do óleo de baixa qualidade no revestimento de alusil não foi cancelada. 3,2 FSI, AOK, não compre este motor se ouvir batidas e chocalhos imediatamente após a partida. Este é um sinal claro de falha do tensor hidráulico da corrente de distribuição. Para reparos, você terá que desmontar metade do carro e ao mesmo tempo trocar as próprias correntes. Normalmente, o recurso de uma transmissão por corrente eterna é suficiente para 150 mil km. 4,2 FSI, BVJ, difere do anterior apenas por 2 cilindros adicionais. O que, aliás, acabou por ser supérfluo. O desgaste do sétimo e oitavo cilindros, exigindo a substituição de todo o bloco, é possível após 50 mil km. É altamente desencorajado para compra, principalmente porque existe uma alternativa, que discutiremos a seguir. 3,0 TFSI, Caja. Muitos são tentados pelos números mágicos de 290 cavalos-vapor. Com e 6 segundos para centenas. Normalmente a letra T, na designação do motor significa uma turbina, mas no nosso caso é instalado um compressor mecânico. Ele puxa melhor por baixo, consome mais gasolina, mas é mais barato de manter, em comparação com uma turbina. O aumento do consumo de óleo pode indicar marcas nas paredes do cilindro. Vamos passar para os blocos de ferro fundido. 3,0 MPI, BBJ, um motor V6 antigo, herdado da geração anterior na carroceria C5.
Segundo avaliações em fóruns especializados, este é o melhor motor na categoria confiabilidade. Instalado apenas antes do restyling em 2008. 218 litros. Com o suficiente para o movimento ativo, mas o consumo de combustível não é encorajador. 16-18 litros na cidade é praticamente a norma. Os motores FSI consomem menos com mais potência, mas perdem em termos de confiabilidade. 4,2 MPI, BET, motor semelhante, apenas V8. Ao dirigir silenciosamente, o consumo de combustível será comparável ao de um motor de 3 litros. Mas se você usar ativamente o pedal do acelerador, e o motor estiver pronto para isso, será fácil voar para mais de 25 litros. O sincronismo desses dois motores é acionado por correia e tem vida útil de 100 a 120 mil km. É verdade que para substituí-lo será necessário retirar o para-choque dianteiro e muito mais, por isso o procedimento é caro. O 2,0 TFSI BPJ é o único motor de 4 cilindros da linha. E o mais fraco, respectivamente, tem 170 cavalos-vapor. Com essa potência é suficiente para um movimento silencioso, e cargas fortes e frequentes reduzem significativamente o recurso. Além disso, o motor pode ser impulsionado perfeitamente, até mais de 300 cavalos-vapor. pp, o que também não prolonga a sua vida útil. Portanto, a condição do motor turboalimentado de 2 litros depende em grande parte do estilo de direção e da intimidação do proprietário anterior. A manutenção inclui cuidar da turbina. O 2,0 TFSI não brilha com confiabilidade, mas devido à simplicidade do design e ao bloco de cilindros em ferro fundido, os reparos custarão muito menos que os motores mais antigos da linha. Com base no exposto, você pode ter a impressão de que os motores do primeiro grupo devem ser estritamente evitados. Isso não é inteiramente verdade. Esses motores andam mais rápido, consomem menos combustível, mas são muito sensíveis à qualidade do serviço e da gasolina. Portanto, ao adquirir um Audi A6 C6 com unidade toda em alumínio, são necessários diagnósticos cuidadosos e caros. A condição interna do motor, incluindo desgaste, pode ser determinada usando um endoscópio. Caso contrário, um erro poderá custar-lhe vários milhares de dólares. Motores a diesel. Em termos de volume, a variedade aqui é um pouco menor, mas há modificações suficientes, principalmente para o motor diesel de 2 litros. Os motores diesel, com manutenção adequada, podem percorrer mais de 300 mil km sem intervenção. A principal área de risco são tradicionalmente os equipamentos de combustível. Agora é extremamente difícil encontrar um C6 com uma quilometragem honesta inferior a 200 mil km, e a pré-estilização é quase impossível. Portanto, não poupe dinheiro e tempo para verificar os pontos fracos, que consideraremos a seguir. 2,0 TDI, antes do restyling, BLB, BRE, todos os motores de 2 litros eram equipados com bomba injetora com válvula piezoelétrica ou solenoide. Ambas as opções são caras para reparar. Um injetor custará a partir de $700, e o fabricante recomenda substituir todos os 4 de uma vez. Sua vida útil média é de cerca de 200 mil km. Durante a remodelação de 2008, os engenheiros da Audi alteraram o sistema de combustível, BNA, BRF, KGB, KA. A partir daí todos os motores diesel 2,0 passaram a ser equipados com sistema Common Rail com bomba injetora de combustível e injetores piezoelétricos, injetores. Este último pode percorrer mais de 300 mil km, mas a bomba de combustível de alta pressão está em risco. Existem modificações para 136 e 170 litros. Um problema comum para motores de ambas as gerações é o hexágono do acionamento da bomba de óleo. Com o tempo, ele gira e o sistema perde a pressão do óleo. Posteriormente, a própria bomba de óleo e a turbina falham ao mesmo tempo. Isso se manifesta com mais frequência em percursos de mais de 200 mil km. Será mais barato jogar pelo seguro, retire o cárter, verifique, se necessário, substitua a peça. 2,7 TDI é uma categoria de peso diferente no sentido literal. V6 significa automaticamente manutenção mais cara. Embora em termos de cavalos a diferença não seja tão dramática. De 2005 a 2008, o Audi A6 C6 foi equipado com um motor de 2,7 litros com 180 cavalos-vapor. Com BPP, e de 2008 a 2011 já modificado, Cana, Canc, 190 cavalos-vapor. Um problema bastante comum é a aba do coletor de admissão. Ele fica entupido e deixa de desempenhar sua função. Pode ser reparado ou substituído por um novo.
Se você reparar corretamente, o problema não irá mais incomodá-lo. 3,0 TDI. Os proprietários do A6C6 são os que mais gostam deste diesel. E há uma razão para isso. Poderoso, de 225 BMK a 239 CDYA, CDYC, L, com, dependendo da modificação. Sempre equipado com tração integral 4. A vida útil média sem problemas e com boa manutenção é de mais de 300 mil km. As desvantagens são as mesmas do motor mais jovem de 2,7 litros. Após 200 mil km, o filtro de partículas diesel, DPF, pode ficar completamente entupido. Nesse caso, o motor cai, no modo de emergência, com o qual você não irá longe, apenas até o serviço. Se a fuligem for inferior a 68 gramas, a regeneração forçada poderá ser feita. Se for menor, apenas substituição. Mas, na verdade, ninguém troca o filtro de partículas, ele é simplesmente removido. A razão é simples, é caro, mas afeta apenas o meio ambiente. Perto de 300 mil km, a mesma fuligem pode entupir a válvula USR, o que levará à sua substituição junto com o radiador de recirculação dos gases de escape. Alguns proprietários simplesmente fecham a válvula para evitar reparos forçados. Os motores diesel de 2 litros foram combinados apenas com tração dianteira, os motores de 3 litros com tração integral e os motores de 2,7 litros podiam ser equipados com ambos. Caixas de câmbio. Quanto mais o carro vomitava nos engarrafamentos, maiores eram as chances de que em 200 mil km o caro volante bimassa tivesse que ser substituído. Isso se aplica à transmissão manual, que vem em uma versão única de 6 velocidades. Havia 2 transmissões automáticas, um conversor de torque clássico e bastante confiável Tiptronic da ZF. Instalado no A6 na carroceria 4F apenas com tração integral 4. 2. Variador multitronic mais progressivo com transmissão por corrente. Combinado apenas com C6S de tração dianteira. O Tiptronic é menos sensível a reboques, partidas repentinas e corridas em velocidades máximas. Mas isso não significa que seja eterno. O fabricante considera esta caixa isenta de manutenção. Mas a prática mostra que ainda é melhor fazer uma troca parcial de óleo a cada 60 mil km. Com uma operação cuidadosa, isso pode dar 100 mil km extras sem reparo na transmissão automática. Em caso de reparo, não haverá problemas com peças de reposição e especialistas. Mas o preço padrão de uma pergunta começa em $1.000. Se a transmissão automática desaparecer completamente, a unidade mecatrónica terá que ser substituída e o preço aumentará várias vezes. É mais barato levar uma caixa usada de um ferro velho. Com o Multitronic a situação é um pouco mais complicada. Ele muda bem e não falha ou empurra. Do ponto de vista construtivo, é até confiável. Mas superaquecimento, sobrecargas e escorregamentos matam o variador muito rapidamente. Portanto, a frequência da troca de óleo é crítica. A vida útil da corrente do variador gira em torno de 150 mil km e não é muito cara. Mas se você não trocar a tempo, os cones ficarão danificados, cujo custo é extraordinário. O que complica a situação é que sem desmontar o aparelho é quase impossível verificar o seu estado. No mínimo, não deve haver espasmos, escorregões ou sons estranhos. Todas as caixas do 4FC6 são confiáveis, sem pontos fracos óbvios. Mas as transmissões automáticas requerem um tratamento cuidadoso, o que nem sempre é possível para os proprietários de Audis com tração integral e motores potentes. Portanto, não se deixe enganar pelas frases, oscila entre o primeiro e o segundo para todo mundo, ou, óleo preto na caixa é a norma. Dê preferência a carros com histórico de serviço claro e bom estado geral. Suspensão e tração integral. O chassis do Audi A6 C6 é muito confortável. É complexo e multifacetado, mas ao mesmo tempo confiável e forte. A resistência da suspensão depende em grande parte do tamanho e do perfil das rodas. Pneus de baixo perfil combinados com um motor pesado podem reduzir a vida útil em 2 a 3 vezes. E pneus muito largos matam rapidamente as hastes e pontas da direção. Em média, a suspensão dianteira após reparos com análogos de alta qualidade durará pelo menos 60 mil km. O traseiro sobrevive com calma até 200 mil km. Os cubos dianteiros percorrem 100 a 120 mil km. Os blocos silenciosos dos braços inferiores e superiores são alterados separadamente. Com tração integral, você terá que cuidar do eixo motor, suporte intermediário após 200 mil. Também é necessário garantir regularmente que não haja manchas de óleo na caixa de câmbio traseira.
É confiável e raramente falha, mas sem lubrificação irá falhar rapidamente. Não se deve comprar um carro com suspensão totalmente morta, com um bom desconto, principalmente com tração nas 4 rodas. Ainda custará mais do que você pensa. Além disso, a atitude geral do proprietário anterior em relação ao carro fica imediatamente clara. A suspensão pneumática é rara, foi instalada opcionalmente e foi emprestada do Audi A6 C6 Allroad. Na sua forma nativa, a manutenção da pneumática é cara. Mas agora existem muitas opções alternativas para reparar e atualizar cilindros e receptores pneumáticos. Direção e freios. O C6 está bem com esses nós. A cremalheira da direção não me incomoda, a bomba da direção hidráulica é bastante confiável. No Audi A6, a força de direção muda dependendo da velocidade e este regulador às vezes falha. Escrevemos sobre dicas e hastes acima. Se você não abusar do tamanho dos pneus, eles durarão mais de 100.000 km. Também não há reclamações sobre os freios. Se você ouvir ruídos estranhos de batidas na área da roda traseira, verifique as guias do suporte superior da pinça do freio. A única solução é substituir o próprio suporte e as guias. Graxa espessa e outros remédios populares não ajudam. No mercado secundário você às vezes encontra a A6 C6S com um sistema de freios atualizado. Algumas pessoas instalam discos de freio de maior diâmetro, enquanto outras instalam freios Porsche. Por um lado, isso é bom, quanto melhores os freios, maior será a segurança. Mas por outro lado, os pilotos costumam prestar muita atenção à velocidade de parada de um carro. E o carro provavelmente foi usado em condições difíceis. Parte elétrica. As peças sobressalentes novas e originais são desproporcionalmente caras, por isso a desmontagem é muitas vezes a solução em tais situações. Você pode comprar um original usado várias vezes mais barato, mas ninguém dará garantias para peças eletrónicas. Várias dezenas de unidades de controle, mesmo de acordo com a teoria da probabilidade, irão falhar mais cedo ou mais tarde. A única questão é quão sério. Alguns proprietários nunca viram um eletricista durante toda a operação. E outros já aprenderam como usar o scanner do revendedor. As complicações podem surgir por conta própria ou devido a um infeliz derramamento de água. Não existem padrões especiais. Você pode verificar por si mesmo antes de comprar. O desempenho das luzes LED traseiras, tudo é simples aqui, acendem ou não acendem. Além disso, você pode verificar o conector de conexão. Se estiver derretido, é improvável que a lanterna dure muito. Verifique todos os botões e funções do sistema multimídia MMI. Experimente assentos aquecidos, mesmo se você comprar um carro no verão. A função não é vital, mas os reparos são caros. Claro, não vale a pena comprar um Audi A6 C6 sem o diagnóstico do scanner da concessionária com um eletricista competente. Resultado final: o carro merece atenção, mas o processo de escolha do certo será longo e difícil. A menos, é claro, que um vizinho de confiança lhe venda um exemplar bem conservado. Nos demais casos, preste atenção especial na escolha do motor e na verificação da parte eletrónica. Antes do restyling, é melhor escolher motores a gasolina antigos de 3,0 e 4,2 litros ou um motor diesel de 3 litros. Depois de 2008, é preferível escolher entre Audis diesel. Além disso, é mais fácil encontrar um carro de anos mais recentes com quilometragem adequada e honesta. O Audi A6 C6 não é um carro económico, não compre com seu último dinheiro. Mesmo se você escolher o carro certo, precisará de dinheiro para mantê-lo em boas condições. Mas em troca você receberá um verdadeiro carro premium, com nível adequado de conforto, dinâmica e aparência.